Bom, então, aí primeiramente, boa tarde a todos, né, iniciando a nossa reunião científica dessa semana, que terá como tema um artigo publicado recentemente no Journal of Strength and Conditioning Research, que acaba sendo um dos principais periódicos na área de treinamento de força, e sempre eles acabam publicando bastante material sobre treinamento de força aplicado à reabilitação. Então, é um jornal bem interessante aí para acompanhar sempre as publicações. Ele tem um QALYS A1 na área da educação física e um fator de impacto bastante bom, né, de 4,415. E o tema do artigo, né, o título do artigo, basicamente vai tratar de maximizar a força, né, os estímulos e os mediadores dos ganhos de força e suas aplicações para o treinamento e para a área da reabilitação. Bom, então, melhorar ou manter o desempenho físico acaba sendo uma meta, acaba sendo, estando no centro do alvo, né, dos objetivos de uma série de populações, né, entre elas a população de atletas, né, que sempre tenta conquistar marcas melhores ou manter a hegemonia, populações militares, né, no artigo ele dá esse exemplo e enfatiza bastante sobre as Forças Armadas, né, que também tem a necessidade de manter o desempenho físico, manter uma aptidão física dentro dos padrões adequados, né, para que, de um modo geral, toda a sociedade se mantenha segura. E outras populações também, populações mais clínicas, como, por exemplo, indivíduos idosos, né, que sem dúvida nenhuma, não tem nenhum idoso que queira ficar dependente, precisando de ajuda de terceiros para fazer as tarefas mais básicas do dia a dia. E populações relacionadas ao processo de reabilitação, mesma coisa. O objetivo é retomar a vida que tinha antes, retomar o padrão de movimento que tinha, padrão de independência. E dentro desse sentido, envolvendo todas essas populações, o treinamento de força acaba sendo um grande aliado, visto que né, existem inúmeros trabalhos publicados demonstrando que né, o treinamento de força acaba sendo bastante efetivo para cumprir, para melhorar com esses objetivos dessas diversas populações e de muitas outras também. E né, o treinamento de força puramente, né, o treinamento de força pura, ele é basicamente retratado nesse GIF, né, onde o indivíduo ele vai realizar um movimento, nesse caso o agachamento, com uma intensidade elevada, né, a gente vê que tem bastante peso ali na barra, e provavelmente esse indivíduo ele vai realizar poucas repetições e vai dar um intervalo de recuperação entre os exercícios e entre as séries um pouco mais prolongado, né? E isso acaba sendo, acaba compondo o treinamento de força pura tradicional. Mas dá para a gente imaginar que aquelas populações citadas anteriormente, muitas vezes eles não vão ter a oportunidade de fazer um movimento como o atleta ali está fazendo na imagem. Então, dá para a gente imaginar contextos, e constantemente, na nossa prática profissional, a gente se depara com contextos onde não existe equipamento suficiente, né, ou porque não tem nada, ou tem quantidade insuficiente, não tem uma anilha que dê certo, ou a barra é muito comprida ou muito curta, etc. Dá para a gente imaginar indivíduos hospitalizados, né, que não vão conseguir fazer o treinamento dessa forma por conta de limitações físicas mesmo. Um indivíduo que passou por um internamento prolongado por Covid, por exemplo, né, vai demorar para conseguir, e quem sabe nem consiga realizar um treinamento de força na sua essência mais pura, como retratado ali no GIF. E populações idosas, mesma coisa. Nem tanto pelas questões que eu citei anteriormente de internamento, mas por sobrecarga articular,
de repente tem uma amplitude de movimento reduzida por conta de uma bursite, por conta de uma artrose, né? Isso tudo acaba comprometendo essa realização do exercício de força propriamente dito, né? E dessa forma busca por novas estratégias ou utilizando os princípios do treinamento de força, mas manipulando algumas variáveis para que o indivíduo obtenha os mesmos benefícios ou benefícios similares, né, acaba sendo uma necessidade bastante grande, visto que a população idosa está cada vez mais aumentando e a atuação do profissional de educação física com indivíduos dentro do hospital também vem aumentando, né, essa demanda, e dentro das outras populações, mesma coisa. Né? Então, essa investigação acaba sendo bem importante. E esse artigo de revisão, tema da reunião de hoje, ele tem alguns propósitos, né? Entre eles, identificar os estímulos que desencadeiam ganhos de força induzidos pelo treinamento de força, identificar os fatores que vão mediar a eficácia do treinamento de força ao longo prazo, né? Então trazendo para um contexto mais longitudinal, discutir direções futuras visando maior eficiência e trazendo o que eu comentei no slide anterior, né, buscando novas estratégias, discutir aplicações práticas do treinamento de força em condições especiais onde ele não possa ser realizado da forma tradicional. Os autores eles acabam enfatizando e trazendo alguns pontos importantes e que servem até de alerta para os leitores. Lá no artigo vocês vão ver que tem um trecho considerável do paper falando somente desses alertas e desses pontos importantes em relação à revisão. Entre eles, né, que eles acabam definindo o treinamento de força como treinamento de força pura. Né? Então, levantar e abaixar uma carga externa em sua amplitude total de movimento, utilizando uma intensidade que permitisse entre 1 e 5 repetições por série. Então, um treinamento de força pura mesmo. O treinamento, lá no artigo, eles usam a sigla RE, né, de Resistance Exercise, né, para falar de treinamento de força pura. Né? Então, pode ser que durante a apresentação eu fale treinamento de força, mas eu vou estar falando especificamente, né, de treinamento de força pura, não só treinamento de força de modo geral. Então, basicamente, eles utilizaram a força pura ou força máxima como referência nesse caso. E eles até enfatizam no texto, eu trouxe o print ali, né, que o foco da revisão é na força, e não na potência muscular, não na resistência muscular localizada, e muito menos no ganho de tamanho muscular, que seria a hipertrofia muscular. Então, o foco é na função, é na força. Seguindo com os pontos importantes, eles trazem essa revisão com foco nos estímulos internos, ou seja, eles buscam entender os fatores que ligam o estímulo externo, ou seja, o treinamento de força, o exercício, ao produto final, que seria a melhora da força. Né? Então, esse meio campo, esse gap, que vai ser o foco, é nesse ponto que a revisão vai tratar. Os autores eles também alertam sobre viés de seleção dos trabalhos, então não foi uma revisão sistemática, né? Eles não procuraram em base de dados, pegaram todos os artigos que tinham aqueles termos, fizeram leitura, etc. Eles procuraram por conveniência os artigos que eles julgaram mais importantes e que ajudassem eres na discussão e na produção do trabalho, né, da revisão como um todo. E eles encorajam os leitores a buscar lá na lista de referências e buscar outras referências para complementar os dados que eles apresentam durante toda a revisão. Então, pode ser que tenha algum viés, né, em algumas das informações que os autores trazem. Bom, então, os ganhos de força, eles vão ser estimulados por uma sequência de eventos. Né? Então, não é simplesmente um fator que vai determinar se o indivíduo vai ganhar força ou não. É uma sequência de
fatos, uma sequência de ações e de eventos, né? Iniciando com um esforço mental máximo, uma ativação neural máxima do músculo para produzir contrações musculares fortes, ações musculares concêntricas e excêntricas, amplitude máxima de movimento, quando possível, indução de estresse metabólico muscular, e isso tudo num conjunto gera o ganho de força, faz com que o indivíduo ganhe força, fique mais forte ao longo do tempo. E a gente vai explorar de forma um pouco mais aprofundada cada um desses 5 tópicos aqui, iniciando lá com o esforço mental máximo, né, que vai ter foco, né, esse tópico, no sistema nervoso central, então, principalmente no córtex motor e lá na medula espinhal. Então, basicamente, o esforço mental máximo seria você se concentrar ao máximo no movimento que você vai realizar. Mas tudo isso antes de você iniciar o movimento. Então, é você planejar o movimento, pensar qual a melhor forma de executar, ver imagens que tenham algum tipo de relação com o movimento que você vai fazer, ver vídeos, ser motivado. Tudo isso faz com que o seu córtex motor seja mais ativado e essa via motora somática seja trabalhe de uma forma um pouco mais eficiente, né? Então, o foco aqui do esforço mental máximo, ele acaba sendo no sistema nervoso central. Visto isso, tem alguns trabalhos interessantes, né? Esse primeiro, que é uma revisão sistemática com meta-análise, onde os autores objetivaram investigar estudos que compararam indivíduos que realizaram somente o treinamento mental, ou seja, vendo imagens, sendo motivados, vendo vídeos, vendo fotos sobre a execução de um exercício de força, comparando esses indivíduos com indivíduos sedentários que não fizeram nada. E basicamente, os resultados eles indicam que uma maior intensidade de esforço mental, ou seja, esse treinamento com foco mental, você só pensar que você está fazendo exercício, você só desenvolver essa parte cognitiva que eu comentei anteriormente, isso por si só, de forma independente, quando comparado com indivíduos sedentários, isso gera maiores ganhos de força. Então, esse treinamento faz com que o indivíduo ganhe força, mesmo sem realizar o exercício propriamente dito, somente realizando esse treinamento mental, que acaba sendo bastante interessante. E esse outro trabalho, daí eles foram um pouquinho além, um trabalho experimental, onde eles compararam 2 grupos de jovens universitários, um deles realizando o treinamento de força, e outro que realizou o treinamento de força com esse incentivo mental, ou seja, o treinamento de força mais o treinamento mental, os dois em conjunto. E eles verificaram que os indivíduos que realizaram o treinamento mental mais o treinamento de força, eles obtiveram ganhos de força superiores. Então, esse esforço mental máximo, ele tem capacidade de gerar ganhos de força de forma independente, e quando associado ao treinamento de força tradicional, potencializa esses ganhos. Na sequência, falando da ativação neural máxima do músculo, daí aqui a gente está falando daqui para baixo, basicamente, né? A gente está nulo o sistema nervoso central. A gente vai falar desde lá do nervo sensitivo até lá na placa motora, então até a junção neuromuscular. Então, basicamente, o treinamento de força ele vai gerar uma série de benefícios nessa via. Ela vai gerar uma melhor ativação de unidades motoras, ou seja, o estímulo para a contração muscular ele acaba sendo mais eficiente, ele vai gerar uma formação de proteínas contráteis no músculo, né, quando o treinamento é voltado um pouco mais para hipertrofia, entre outros benefícios. E o que os indivíduos, o que os autores dessa pesquisa eles se propuseram a investigar? Eles se propuseram a investigar se o estímulo somente da parte periférica, ou seja, se um estímulo elétrico nervoso, né, lá no nervo motor do quadríceps,
ele gera ganhos de força, de forma independente, anulando a parte central, como se não existisse aqui. E aí eles verificaram que se a gente estimular esse nervo de forma exógena, né, através de choques elétricos, isso vai fazer com que ocorra uma contração muscular, logicamente, e isso feito de forma sistemática e longitudinal faz com que os indivíduos ganhem força de forma significativa quando comparados com indivíduos que não realizaram o treinamento, ou seja, indivíduos sedentários. Né? Então, essa estimulação, ela promove ganhos de força de forma independente. Mas daí, quando a gente compara com o treinamento resistido tradicional, que seria o indivíduo fazer isso tudo de forma voluntária, de forma volitiva, a gente acaba verificando que o treinamento tradicional apresenta uma superioridade em relação a somente estimular lá o nervo periférico e gerar uma contração muscular, um treinamento de forma exógena. Aí, falando dos movimentos concêntricos e excêntricos, basicamente, essas duas fases de movimento vão compor praticamente todos os movimentos envolvendo treinamento de força. Então, tem a fase concêntrica, tem a fase excêntrica. As duas têm grande importância e até os autores eles trazem uma reflexão interessante. Né? Anteriormente, a gente viu que o estímulo do nervo motor de forma independente vai gerar ganho de força. Mas movimentos concêntricos e excêntricos por si só não geram ganho de força. Basta a gente pensar num movimento de caminhada, um movimento simples para indivíduos saudáveis, adultos saudáveis. Provavelmente esses indivíduos eles não vão ter ganho de força a partir da realização de uma simples caminhada. Mas se a gente associar movimentos concêntricos e excêntricos com o treinamento de força, obviamente, o ganho de força ele vai ocorrer. E essa primeira pesquisa aqui, eles realizaram uma comparação entre 3 grupos, o grupo controle, o grupo que realizou o exercício envolvendo as duas fases, fase concêntrica e fase excêntrica, um movimento, vamos dizer, parecido com o que a modelo está realizando aqui, e o outro grupo ele realizou somente o treinamento concêntrico. E o que foi verificado? Foi verificado que o treinamento completo, ou seja, envolvendo fase concêntrica e fase excêntrica, ele produziu ganhos de força superiores em relação aos indivíduos que treinaram somente a fase concêntrica. Então, essas duas fases associadas, elas tendem a produzir mais força, tendem a gerar ganhos de força maiores do que indivíduos que treinam somente a fase concêntrica do movimento. E daí não está nessa revisão, mas eu busquei de forma independente esse outro artigo de revisão sistemática com meta-análise que buscou essa comparação do exercício excêntrico com o exercício tradicional. Então, a comparação do exercício excêntrico com o exercício concêntrico mais excêntrico. Para adultos, no caso aqui para idosos. Em relação à força muscular, não houve diferença significativa entre os dois métodos, então nenhum se sobrepôs em relação ao outro. Em relação à composição corporal, os autores trazem que, por conta dos diferentes métodos que foram utilizados nos artigos para avaliação da composição corporal, era bem difícil de chegar num consenso ou no resultado final em relação a qual gera maior benefício nesse quesito. E em relação à capacidade funcional, foi verificado que alguns movimentos, alguns testes foram melhor performados pelos indivíduos que realizaram somente treinamento excêntrico, outros pelos indivíduos que realizaram treinamento tradicional. Então, é uma questão ainda meio nebulosa, não tem clareza de se realmente um tem superioridade em relação ao outro e, com certeza, merece mais investigação. Aí, falando sobre a amplitude máxima de movimento, basicamente, essa revisão sistemática com meta-análise, ela objetivou investigar esse tópico de
amplitude de movimento. E eles chegaram a um resultado, né, uma conclusão de que você vai ganhar força na amplitude que você está treinando. Então, se o indivíduo, por exemplo, aqui fazendo um treinamento de força lá no exercício na rosca Scott, digamos que ele faça só de 0 a 50 graus, ele vai possivelmente ter um ganho de força de 0 a 50 graus. Agora, se esse indivíduo realizar um movimento completo, lá de 0 até 120, 130 graus, ele vai ter um ganho de força em toda essa amplitude. Então, é muito mais vantajoso você trabalhar na amplitude máxima de movimento do que restringir. É óbvio que em uma situação específica ou outra, pode ser que, né, uma restrição ali de amplitude seja favorável, mas de modo geral, quanto mais próximo da amplitude máxima daquela articulação você trabalhar, melhores os ganhos de força para os grupamentos musculares que estão envolvidos com ela. Né? Então, eles até trazem que a amplitude de movimento ela é interrelacionada com outros fatores, né, quando a gente fala de ganhos de força. Um indivíduo que tem uma amplitude de movimento boa, uma amplitude de movimento grande, não necessariamente é um indivíduo forte, mas se ele associa essa amplitude de movimento boa com o treinamento de força, com certeza ele vai ter ótimos ganhos de força. Aí, em relação ao estresse metabólico muscular, né, o treinamento de força ele vai gerar, por meio de contrações musculares repetidas, uma depleção de energia. Né, e essa depleção de substrato energético vai fazer com que ocorra um acúmulo de metabólitos. Então, tem uma pesquisa que demonstrou que 196 metabólitos mudam significativamente após a realização de uma sessão de treinamento de força. E atualmente tem uma linha de investigação que tem como objetivo verificar, não tem muito a ver com o treinamento de força em si, mas tem a ver com o treinamento voltado para a hipertrofia muscular. Eles têm alguns indivíduos investigando se induzir o estresse metabólico muscular de forma independente, ou seja, como se você pegasse íons H+, e injetasse lá na musculatura do indivíduo, né, eles buscam investigar se isso gera hipertrofia de alguma forma, de forma independente, sem o indivíduo acumular esses íons H+, através do treinamento resistido. Então, é uma linha de investigação que provavelmente nos próximos anos saia bastante coisa sobre isso. Mas se for para a gente pensar em indivíduos que não consigam realizar um treinamento de força de força pura, não consigo mobilizar uma carga, uma sobrecarga muito grande, né, uma alternativa para aumentar o estresse metabólico muscular é a utilização do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, né, que permite que o indivíduo tenha esse estresse metabólico bastante parecido com o provocado pelo treinamento tradicional, né, através de uma mobilização de uma intensidade, né, de uma intensidade de carga muito menor. Né? Então, se o indivíduo com artrose, por exemplo, né, tem essa dificuldade de mobilizar uma carga muito grande, possivelmente, se ele realizar um treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele vai ser beneficiado, né, em diversos fatores relacionados a ganho de força. Né? Então, esse aumento do estresse metabólico muscular promove ganhos de força, aí vai de ver para quem que você está propondo essa intervenção. Em relação aos mediadores dos ganhos de força muscular, um ponto extremamente importante de ser discutido é em relação à dose de exercício em uma sessão. E é um ponto que gera muita discussão sempre. Né? Então, basicamente, a gente acaba quantificando uma sessão de treinamento de força pura, utilizando duas variáveis, principalmente, né? A intensidade e o volume. A intensidade sendo a quilagem que está sendo utilizada, então, o percentual de repetição máxima que você está trabalhando, e o volume lá sendo o número de séries, número de repetições, número de exercícios, né? Isso como um todo. E o que acaba sendo um consenso mesmo.
né, que quanto maior a intensidade, maior o gasto, maior o ganho substancial de força. Então, quanto mais próximo do máximo você trabalha, potencialmente você vai ganhar mais força, né? E sempre é importante lembrar que essas duas variáveis, né, a intensidade e o volume, elas são inversamente proporcionais de certa forma. Então, à medida que você aumenta a intensidade, o volume ele tende a cair, porque não tem como você treinar em uma intensidade muito elevada e num volume muito elevado também. Né, em relação à recomendação de volume para ganhos de força, né, tem essa recomendação geral de 1 a 5 repetições por série e de 2 a 3 séries por exercício. Né, e por que de 2 a 3 séries por exercício? Né, existem alguns trabalhos mostrando que uma série já demonstra ganhos de força significativos, mesmo em indivíduos treinados. Né, e de 2 a 3 séries seria um valor ótimo, que seria um ganho significativamente superior a realizar somente uma série. E daí, se você realizar de 4 a 6 séries, por exemplo, aí meio que existe um platô. Então, realizando uma série, ganha, realizando 2 a 3, melhor ainda, mas daí de 4 a 6 séries já tem uma estabilização. Então, acaba não sendo tão vantajoso, principalmente se a gente pensar em questão de tempo que o indivíduo vai estar realizando, vai gastar, né, o tempo do dia lá na academia para fazer o treino de força. Aí, em relação a outro ponto extremamente importante é iniciar as séries em fadiga mínima. Né? O treinamento de força ele vai gerar uma fadiga transitória. Né? Isso porque, né, a principal via energética predominante no exercício de força máxima vai ser a via ATP-CP, que é uma via que vai fornecer energia de forma rápida para o indivíduo, mas em uma quantidade não tão grande. Né? Então, e essa via ela necessita de um tempo relativamente grande, né, no mínimo 2 minutos para ser recuperada significativamente. Né? Então, a recomendação é que sejam adotados intervalos maiores do que 2 minutos, no mínimo, né, por conta de intervalos menores do que isso promoverem uma diminuição dos ganhos de força. Né? O indivíduo ele não vai recuperar o substrato energético de forma efetiva para realizar outra série. Né? Então, um descanso mínimo de 2 minutos acaba sendo recomendado. Né? E em relação ao posicionamento do exercício de força dentro de uma sessão mista, né? Então, por exemplo, indivíduos que treinam fazem um treino voltado mais para resistência muscular localizada ou para hipertrofia, que acaba ficando nessa faixa, né, os indivíduos que o pessoal acaba atendendo lá no ambulatório, né, nessa faixa de repetições. Né, se a gente for pensar em incluir um exercício de força na série de um determinado paciente, no treino de um determinado paciente, o interessante é que o exercício de força ele seja posicionado no início da sessão, de preferência, né, por conta se ele for posicionado no final da sessão, né, ou quanto mais próximo do final da sessão, ele também vai ter uma perda de desempenho significativa, possivelmente, e um ganho de força diminuído. Né? Então, se vai treinar força em uma sessão mista, força vem sempre primeiro, né, por questão de via energética, principalmente. E aí a gente entra na questão do intervalo entre uma sessão e outra, né, que sempre acaba caindo nessa curva de supercompensação, que está retratada aqui no gráfico A para a gente, né, onde vamos imaginar que o indivíduo está em repouso, né, essa linha aqui sendo a linha de repouso. Aí, aqui no número 1, ele recebe um estímulo, ou seja, ele faz um treino de força. Aí ele vai ter uma perda de desempenho, uma perda de performance, obviamente, né, para recuperar desse estímulo que ele realizou. Chega um ponto que ele recupera e supercompensa. Então, chega aqui no número 4, ele está numa performance, numa condição física superior em relação ao início lá. Né? Então, o ideal
né, para que ocorra um ganho de performance ao longo do tempo, é que nesse momento seja dado um novo estímulo, né, que vai acabar acontecendo o que está aqui no gráfico B. Então, dá o estímulo, recupera, quando está lá no pico da supercompensação, dá outro estímulo, e assim por diante, e ao longo do tempo o indivíduo vai ganhando performance, vai ganhando força nesse caso. Agora, se a gente gerar um estímulo e daí não dá o tempo suficiente para o indivíduo recuperar e já dá outro estímulo, aí vai acontecendo isso, ele vai tendo uma perda de performance ao longo do tempo, né, que também acaba sendo conhecido como overtraining, né? Então, o treinamento em excesso, sem dar esse tempo de intervalo, esse intervalo de recuperação adequado. O indivíduo, ao invés de melhorar, ele acaba piorando. E também tem os indivíduos que acabam dando estímulo, recupera tanto que ele volta ao padrão inicial, e daí sempre acaba ficando nessa mesmice, né? Não, nem melhora, nem piora. Se for para pensar no indivíduo idoso, se ele manter, ótimo, né? Agora, para um atleta não é tão interessante. Aí que a gente acaba entrando num tópico, eu achei um dos mais interessantes do artigo, que é em relação ao direcionamento para opções que possivelmente serão estudadas no futuro e são estratégias que possivelmente podem ser trazidas para a prática. A primeira delas em relação à intensidade de treino supramáxima. Então, basicamente, a gente tinha comentado lá no começo da apresentação, que quanto mais próximo do 100% de uma repetição máxima, ou seja, quanto maior a intensidade, potencialmente maiores os ganhos de força. Mas e se a gente extrapolar isso? E se a gente fizer a série com mais do que 100% de uma repetição máxima? Será que esses ganhos eles não vão ser maiores do que se realizar somente lá até com 100% de uma repetição máxima? Daí a gente fica pensando, poxa, mas como que a gente vai fazer isso? Então dá para a gente analisar esse movimento aqui. Eu acabei pegando o GIF só de agachamento, não sei porquê, foi meio aleatório. Aí, vamos analisar as duas fases do movimento, né? Começando aqui pelo movimento, a fase concêntrica. Então, deixa eu voltar o GIF lá, mas basicamente, ó, o indivíduo ele vai agachar, né? A fase excêntrica a gente já vai analisar, mas ó, na fase concêntrica ele está muito próximo do máximo dele, então dá para dizer que ele está lá perto do 100% de uma repetição máxima. Só que na fase excêntrica, possivelmente ele não está próximo do máximo dele. Então, sempre que o indivíduo está treinando a 100% de uma repetição máxima, ele está treinando a 100% da sua força na fase concêntrica. Na sua fase excêntrica, possivelmente ele está em um ponto submáximo, ele não está no máximo dele. Então, uma alternativa para promover esse treino de forma supramáxima é utilizar uma carga, uma sobrecarga, uma intensidade externa superior a 100%, né, que daí você vai ter um foco na fase excêntrica. E se for para a gente pensar na prática, acaba sendo meio complicado de fazer isso, né? Num exercício unilateral, lá numa rosca Scott, você consegue ajudar com o outro braço e dá certo de fazer. Mas no exercício de agachamento acaba ficando bem complicado. Você precisaria da ajuda de umas 2, 3 pessoas no mínimo para fazer uma estratégia dessa, né? Porém, existem algumas tecnologias que estão começando a ajudar a gente nesse sentido. Esse vídeo eu vi hoje no Instagram, se eu não me engano, e achei bem interessante, né? Porque ele vai mostrar... Eita, deixa eu ver se eu tirar aqui ele dá certo. Poxa. Não vai dar. Mas basicamente a ideia desse vídeo é mostrar esse equipamento que vai regular a sobrecarga externa de forma automática. Então tem como você programar ele para na fase concêntrica ele te gerar ali, te dar uma carga X, e daí na fase excêntrica, como você tolera mais e você quer ganhar força, tem como programar ele para te gerar uma carga, te oferecer uma carga maior, né? Então,
é uma tecnologia que acaba auxiliando nesse sentido. Eu nunca vi uma máquina dessa, possivelmente nunca vou ver, mas é interessante a gente saber que existe, né? Que talvez daqui a uns anos a gente tenha algum tipo de contato com esse material. Outra forma de talvez aumentar essa intensidade para uma intensidade supramáxima seja através de estimulação elétrica de corpo inteiro, né? Tá bem na moda isso aqui, o pessoal fala bastante, principalmente em rede social, mas de uma forma meio burra, né? Porque o pessoal acaba negligenciando o treinamento tradicional, né? A ideia, né, para potencializar essa intensidade seria você realizar o movimento do treinamento de força tradicional, treinamento de força pura, associado com um estimulador elétrico de corpo inteiro como esse aqui. Né? Então, aí, possivelmente, né, você estaria otimizando os seus ganhos por conta da ativação neural, da ativação elétrica, ser potencializada além dos níveis fisiológicos volitivos normais. Do mesmo modo, e a gente acaba vendo bastante na clínica, né, na parte mais clínica, as eletroestimulações por exemplo, a estimulação transcraniana, como que é o nome? Meu Deus. Esqueci. Magnética. Magnética, perfeito. E também a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, que potencializam, né, essa ativação, principalmente em indivíduos que estão sofrendo com algum tipo de doença, etc., mas que talvez para a área do desempenho, de alguma forma, dê para usar também para potencializar esses ganhos e aumentar essa intensidade. Então, uma coisa para se pensar. Aí a gente chega num ponto de bastante discussão também, que acaba sendo a questão da falha muscular, né? Tanto para hipertrofia quanto para força, mas vamos focar um pouco mais para força hoje, onde esse artigo bem interessante é uma revisão sistemática com meta-análise que vai tratar basicamente dessa questão, né, da utilização da falha muscular, chegar até a falha no treinamento de força ou não chegar até a falha, né? O que acaba sendo melhor? Os autores eles defendem que atingir a falha não é essencial para ganhos de força, quando o volume é equiparado. Né? E por que eles trazem isso? Porque a maioria dos estudos que eles utilizaram nessa revisão um grupo, né? Digamos, tem um grupo que realiza o treinamento sem chegar até na falha, e tem o grupo que realiza o treinamento chegando até a falha. Sempre, na maioria dos estudos, um deles está desbalanceado. Então, um vai fazer um volume maior do que o outro. E, obviamente, se você treina num volume superior, possivelmente isso influencia positivamente nos seus ganhos de força. Né? Isso compromete a análise de dados. Mas nos estudos que isso estava equiparado, né, atingir a falha muscular não foi uma vantagem. Né? Não ajudou os indivíduos de nenhuma forma a ganhar força. Né? Isso, né, ajuda no raciocínio de beleza, eu vou treinar até a falha, vou treinar força até a falha. Mas será que o tempo de intervalo entre as repetições ele vai ser o mesmo? Será que eu não vou ter que descansar mais? Será que o intervalo entre as séries, entre as sessões, lá naquela curva de supercompensação, não vai ser influenciado também? Então, até de que forma que a falha ela pode ser utilizada, ou será que é melhor não utilizar mesmo? Então, vai da análise, mas os dados sugerem que não tem vantagem nenhuma. E aí, em relação a algumas intervenções suplementares, né, os autores trazem em relação ao pré-condicionamento isquêmico, né, como uma alternativa. É um tema que é de bastante interesse, a gente sempre discute, né, frequentemente discute aqui nas reuniões, né, e eles trazem essa revisão, esse estudo de revisão sistemática, aonde os autores eles acabam trazendo, né, a seguinte conclusão, o seguinte direcionamento, né, de que para essa estratégia, né, de pré-condicionamento isquêmico para indivíduos que passaram ou estão passando por algum processo de imobilismo,
acaba sendo uma estratégia bastante interessante para manter ou para aumentar a força muscular. Mas lá para indivíduos treinados não tem muita coisa publicada, né? Então, será que se eu treinar o meu atleta através do método de treinamento de força tradicional, numa intensidade elevada e tudo mais, e em um outro momento da periodização eu incluir o pré-condicionamento isquêmico, será que os ganhos não vão ser potencializados? Em algumas modalidades específicas, o pré-condicionamento isquêmico ele é utilizado, mas para ganhos de força especificamente, isso acaba não sendo muito investigado, né? Então, talvez seja uma estratégia associar as duas coisas, né, para potencializar os ganhos. E, finalmente, né, os autores eles trazem algumas estratégias que eles chamam de biofeedback, né, que seria o organismo do indivíduo te dando um feedback de como está o treinamento. Aqui eles usam principalmente o exemplo da eletromiografia, né, onde nessa revisão sistemática os indivíduos, né, os autores, eles buscaram investigar se eu monitorar a atividade elétrica muscular do indivíduo durante o treinamento de força é vantajoso para ajustar as cargas, para ver se realmente ele está treinando próximo lá do limite que eu propus para ele. Será que ele está dando migué? Será que ele está pensando numa outra coisa e está afetando na ativação muscular dele? Então, eles acabaram concluindo, né, que que os indivíduos que treinam com esse biofeedback através da eletromiografia, eles acabam tendo uma vantagem, acabam tendo maiores ganhos de força, né? Então, esse monitoramento, né, não só através da eletromiografia, mas talvez utilizando outras estratégias, seja interessante também para monitorar a sessão de treinamento do indivíduo e potencializar os ganhos de força, tanto no treinamento voltado mais para o alto nível esportivo, quanto na reabilitação também. Né? Mas aí vem a pergunta, né? A praticidade. Poxa, será que fazer lá um levantamento terra com 1 milhão de fio colado lá na perna não vai atrapalhar de certa forma? Será que compensa comprar um aparelho desse só para monitorar isso? Né? Então, acaba ficando meio em aberto, não tem muita investigação em cima disso e acaba sendo uma área interessante de estudo. Aí, um resumo geral do artigo, da apresentação, algumas mensagens para levar para casa, apesar de que aqui todo mundo está em casa, menos o Bruno. Então, realizar o treinamento de força de alta intensidade sempre que possível, se o objetivo é ganhar força, né? Então, se o atleta consegue, se o paciente consegue realizar o treinamento de força, realiza o treinamento de força. Né? É efetivo, é interessante. Deve ser levado em consideração sempre toda a via motora somática do indivíduo. Então, será que ele está motivado? Será que ele está ativando, tendo uma ativação mental lá máxima? É uma coisa para prestar atenção, mesma coisa em toda a via motora, etc. Uma coisa para sempre ter em mente. Periodização para todos talvez seja uma alternativa, então organizar o treinamento para que aquela curva de supercompensação sempre ocorra e o indivíduo tenha melhores ganhos. A questão lá de chegar até a falha, né, vai de investigar se realmente é vantajoso, se não é vantajoso. Os dados indicam que não é tão vantajoso, né, mas ainda tem bastante gente que gosta de treinar até a falha, apesar das recomendações dizerem que não tem nenhuma vantagem nisso. Né? E aí fica como recado a busca sempre de estratégias suplementares visando potencializar esses ganhos de força. Né? Então, utilizar em determinado momento da periodização uma restrição de fluxo sanguíneo, um pré-condicionamento isquêmico, sempre conversar com o indivíduo, com o paciente, com o atleta, para ter essa ativação neural máxima e, né, todas as outras estratégias que foram discutidas aí
né, durante todo o artigo. Eles trazem alguns outros exemplos, mas eu acabei não me aprofundando muito para a apresentação não ficar muito comprida. Mas eles falam bastante de realidade virtual também, que é uma alternativa a ser utilizada, né, em associação ao treinamento de força pura tradicional. Então, existem diversas alternativas para trazer como estratégia suplementar e potencializar possivelmente os ganhos de força aí do indivíduo. E é isso. Obrigado e estou aí para responder as perguntas. Valeu!